Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre produto escalar. Então a primeira coisa que devemos fazer é definir esse objeto matemático. Então, produto escalar é uma relação que existe entre dois vetores. Então, se eu tenho um vetor U, eu tenho um vetor V, o produto escalar entre U e V vai gerar um resultado. Que resultado é esse? Bem, dados os vetores U e V, definimos o produto escalar entre os vetores U e V como um número real. Então essa informação aqui é fundamental interpretarmos. Então, se você tem um produto escalar de dois vetores, o resultado do produto escalar de dois vetores é um número real. Até o nome escalar já te indica isso, né? Que o produto escalar vem o quê? A partir de dois vetores você gera um número real. E que número real é esse? Bem, como nós estamos trabalhando em R2 e R3, eu decidi separar os dois casos que no fundo é uma coisa só. Então, se você considera vetores U e V com essas coordenadas, no caso R2, o produto escalar entre os vetores U e V é nada mais nada menos que o quê? A primeira coordenada do vetor U vezes a primeira coordenada do vetor V, que é o que está escrito aqui, mais a segunda coordenada do vetor U vezes a segunda coordenada do vetor V. E se o seu vetor estiver no R3, nesse caso você vai ter as coordenadas, por exemplo, perdão pela buzina, não é o meu carro porque eu estou aqui, né? Então, se você tem um vetor U com coordenadas U1, U2, U3, V com V1, V2, V3, é só seguir o mesmo procedimento. Primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais segunda coordenada vezes a segunda coordenada, mais terceira coordenada vezes a terceira coordenada. Então, isso é um produto escalar. Ainda não expliquei o para que ele serve, né? O porquê que é importante apresentar esse conceito. Isso eu vou mostrando ao longo dessa aula, e vocês vão vendo outras aplicabilidades desse conceito em outros cursos, como álgebra linear, por exemplo, cálculo 2 e assim por diante. Mas eu vou explicando a aplicabilidade do produto escalar ao longo da aula de hoje. Mas antes, é melhor a gente fazer um exemplo numérico. Bem, então nós temos um exemplo aqui, onde nós temos os dois vetores do R3, tanto U quanto V. Vale ressaltar que não faz sentido você pegar um vetor do R2 e fazer um produto escalar com o vetor do R3. Os dois vetores têm que estar no mesmo espaço. Então, para calcularmos esse cidadão aqui, o que nós vamos fazer? Bem, colocar a notação aqui U e V. Antes de executar a conta, vale uma observação que existem alguns livros que usam essa notação aqui, U.V, usando o mesmo símbolo para multiplicação, né? Particularmente, reforço que, é a minha opinião, eu acho essa notação horrorosa, porque pode confundir o aluno. Na hora que você faz, por exemplo, um vetor escalar com ele mesmo, ou escalar U, a pessoa vai pensar que é U ao quadrado, só que não existe um vetor ao quadrado. Então eu não gosto dessa notação, mas isso é uma opinião minha. Se eventualmente você estiver trabalhando com outros livros, ou até livros de outros assuntos, é bom ficar ciente que às vezes aquele produto que você está pensando que é um produto entre números, na verdade é um produto escalar. Então fique atento a isso. Voltando aqui para a nossa programação normal. Então, para realizar o produto escalar, o que eu faço? 1 vezes 4, 4. Mais 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 2 vezes 5, 10. Agora é só terminar a conta. Então, isso implica que o nosso produto escalar U por V é igual a 4 menos 6 menos 2 mais 10, 8. Então, produto escalar entre os vetores U e V, onde U e V são dados aqui, tem como resultado igual a 8. Então, ainda precisamos tentar entender
O que essa informação está querendo nos dizer? Então, é uma das perguntas que ainda nós vamos trabalhar ao longo dessa videoaula e de outras que virão para o futuro. Mas, por enquanto, vamos estudar as propriedades do produto escalar. Propriedades. Então, aqui são algumas propriedades do produto escalar. Essas propriedades não é muito difícil demonstrar, fica como exercício para justificar. Não é muito difícil, basta você fazer por definição que vocês vão verificar a veracidade desses fatos. E são propriedades tão simples que os cachorros estão se manifestando na rua, né? Tem barulho de carro, isso aí faz parte. Mas o latido do cachorro é meio que ansiando por apresentar essas propriedades. Então, vamos a eles. Na hora que você faz o produto escalar de U por V mais W, vale uma espécie de distributiva aqui. Então, U escalar V mais W é a mesma coisa que U escalar V mais U escalar W. Ou seja, o U fixa U faz escalar com V, mais fixa U faz escalar com W. O que eu falei para mais, vale para menos também. Na hora que você faz U mais V, observe que agora a soma está na primeira componente do produto escalar e não na segunda. Você também pode aplicar a distributiva. Então, nesse caso, U escalar W mais V escalar W. W fica fixo nessa situação. Aqui eu estou supondo alfa um número real, 2, 3, menos 5, raiz de π, enfim. Então, sempre quando você fizer o produto escalar de alfa vezes um vetor U com o vetor V, esse alfa pode passar para o vetor V, ou mais interessante ainda, você pode jogar o alfa para fora do produto escalar, como se estivesse colocando em evidência. Outra propriedade que vale a comutatividade, o que isso quer dizer? Que U escalar V é a mesma coisa que V escalar U. Por último, que é aquela história do U ao quadrado, que não existe um vetor ao quadrado. Repito, não existe um vetor ao quadrado. Vou repetir mais uma vez para ter certeza que vocês entenderam essa mensagem. Não existe um vetor U ao quadrado. Ficou claro que não existe o vetor U ao quadrado? Se ficou claro que não existe um vetor U ao quadrado, para entender que aquela notação do ponto pode confundir, então entendendo, mais uma vez, que não existe o vetor U ao quadrado, produto escalar de U por U, ele é sempre maior ou igual a zero, não importa o vetor U, e se porventura o resultado do produto escalar der zero, isso só acontece se e somente se o vetor U é nulo. Aqui, cuidado, eu não estou pensando zero como número, eu estou pensando zero como vetor, porque um vetor não é igual ao número. É que para simplificar a notação, eu não vou ficar colocando zero com a setinha em cima. Então, quando eu coloco que um vetor U é igual a zero, estou pensando no vetor nulo. Então, pensando no vetor U no R2 seria o 0, 0. No R3 seria o 0, 0, 0. Então, só esse alerta. Então, já para acostumar, vamos dizer assim, a linguagem para vocês, então esse símbolo 0 que eu vou colocar aqui, estou me referindo não ao número 0, mas sim ao vetor nulo. E, novamente, vale a pena você praticar fazendo exemplos numéricos, discutindo essas propriedades, tentando enxergar, por exemplo, cria vetor U e VW, cria 3 números aleatórios, tipo 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6. E vai praticando para ir aprendendo a manusear essas propriedades. O que eu vou fazer agora com vocês é começar a discussão geométrica do produto escalar. Então, vamos para essa propriedade geométrica. Propriedade geométrica do produto escalar. Então, nós temos o vetor V, por exemplo, no R2 com coordenadas x, y. Observe o que acontece quando nós calculamos V escalar V. Então, quando a gente calcula o produto escalar de um vetor por ele mesmo, o resultado é o seguinte. Então, vou colocar aqui x, y do lado para a gente fazer um rascunho. Então, estou fazendo o produto escalar xy por xy. Primeira coordenada vezes a primeira coordenada, que nesse caso vai dar x ao quadrado, mais
segunda coordenada vezes a segunda coordenada, que é y². Bem, se vocês observarem o desenho aqui, com um pouquinho de trigonometria, essa distância aqui mede x, essa distância mede y. Bem, a gente sabe por Pitágoras que x² mais y² é igual a hipotenusa ao quadrado. Nesse caso, o módulo do vetor ao quadrado. Porque a hipotenusa mede o módulo do vetor. Quando você observa que essas duas informações são iguais, logo essas duas informações devem ser iguais. Então isso implica que o módulo do vetor v ao quadrado é igual ao produto escalar de v por v. Ou, por uma forma mais simpática, uma das aplicações geométricas do produto escalar é dizer que o módulo de um vetor é nada mais, nada menos que a raiz quadrada do vetor v por ele mesmo. Lembrando que esse número aqui, a gente sabe que é sempre maior ou igual a zero, pela propriedade que a gente viu anteriormente. Então, uma das aplicações do produto escalar é que ele te ajuda, de maneira mais simplificada, a calcular o módulo do vetor. Bem, a gente já sabia fazer isso, na verdade, com um pouquinho de trigonometria, né? Que o módulo do vetor é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. De qualquer jeito, isso aqui é um aquecimento. Agora, existem outras propriedades interessantes sobre vetores. Vou apresentar mais algumas propriedades. Uma propriedade que vale o quê? Quando você quiser calcular a norma da soma dos vetores ao quadrado, você tem a norma de um ao quadrado, mais a norma do outro vetor ao quadrado, mais duas vezes o produto escalar de u por v, que lembra bastante aquela propriedade de produtos notáveis. Aquela notação do ponto até ajudaria a memorizar isso aqui, apesar de que mesmo que na notação do ponto essa notação fique melhor, particularmente gosto mais dessa notação para gerar menos confusão. Mas, novamente, dependendo da sua referência, é importante ficar ciente que existem variações na representação. Então, como é que nós vamos justificar esse fato? Primeiro, observe o seguinte, que o módulo de qualquer vetor ao quadrado ele é nada mais nada menos que o produto escalar do vetor, por ele mesmo. Pense que isso aqui é um W. Norma de W ao quadrado é a mesma coisa que o produto escalar de W por W, que foi feito na parte anterior dessa aula. Agora, o que acontece? Eu vou deixar esse vetor parado, imaginar que isso aqui é um W, e vou aplicar a distributiva na segunda coordenada. Então, aqui, na segunda parte, né? Então, aqui nós vamos ter U mais V escalar U, mais produto escalar de U mais V escalar V. Agora eu vou dividir a conta em duas etapas. Vou usar o roxo para manusear essa parte. Vou usar o verde para manusear essa parte, para ficar fácil a visualização. E nós vamos prosseguir a nossa conta. Então, referente à parcela roxa, eu vou aplicar aquela propriedade da distributiva novamente. Então, esse roxo aqui é exatamente igual ao produto escalar de U por U, mais produto escalar de V por U. Isso é referente à parcela roxa. Mais, que é esse mais aqui, agora eu vou fazer a conta referente à parcela verde. Então, nesse caso, vai ser U escalar V, U escalar V, mais V escalar
V. Então, prosseguindo aqui a nossa conta, o escalar U é a norma de U ao quadrado. V escalar U e U escalar V representam o mesmo número, porque vale a comutatividade, você pode trocar a posição. Então, um número mais ele mesmo é 2 vezes ele. Então, nesse caso, mais 2 vezes U escalar V. Mais V escalar V, que é norma de V ao quadrado. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? É que este cidadão é igual a esse, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Que é o que nós provamos na afirmação preta aqui, que está escrito em preto. É tudo que nós temos para produto escalar que nós temos aqui? Ainda não. Na próxima aula, nós vamos dar uma interpretação, vou colocar na minha opinião aqui, mais forte, geometricamente falando, para produto escalar. O que eu quero dizer é que nós vamos trabalhar com mais propriedades geométricas envolvendo produto escalar, mais especificamente para calcular ângulos entre vetores. Então, já para ir adiantando essa temática, nós vamos aprender, utilizando o produto escalar, como se calcula o ângulo entre esses dois vetores. E uma das propriedades fundamentais para a dedução dessa interpretação geométrica via produto escalar é usando essa fórmula preta. Então eu sugiro que pratique a dedução, até mesmo para ganhar familiaridade com a propriedade de produto escalar, resolva alguns exemplos numéricos e na próxima aula eu vou me aprofundar ainda mais na teoria envolvendo produtos escalares. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima.